cá. Então, agora vamos, neste dia 26 de maio de 2023, dar início aos nossos trabalhos desta noite e peço a todos que se conectem para acompanhar a prece de abertura dos nossos trabalhos. Ó eterno e supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista, o Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral da loja, bem como os guias protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. E assim, também no plano material, os nossos trabalhos estão abertos. Essa difusão e adoção da figura de Maria pelo cristianismo teve um papel fundamental desde lá da Idade Média, com o objetivo de unificar
os povos que coexistiam naquele período, inclusive de também chamar para o cristianismo, para o ideal cristão, aqueles que eram denominados pagãos na Idade Média ali. E hoje a gente vai conversar um pouco e conhecer um pouco mais também sobre essa figura icônica, que para mim é uma figura arquetípica da mãe, aquela mãe que abraça, que cuida, protege. Vamos lá, então. Toda essa palestra eu preparei com base no material fornecido no livro Planeta Terra, Sua Origem, Sua História e Seu Destino. Esse material eu acredito que seja da Teosofia. É um livro que é atribuído à inspiração ao mestre Saint-Germain e a outros mestres também da Grande Fraternidade Branca. Então, nesse material, ele conta que Maria, ela foi escolhida, dentre outros, para fazer parte do séquito que estaria ao lado de Jesus durante a sua reencarnação. Se ela foi escolhida, ela teve que ser testada, ela teve que passar por alguns testes para saber se ela realmente deveria ter esse papel junto ao Cristo aqui na Terra. Ele conta nesse livro que o teste dela estava muito mais voltado à questão da concentração. Ela tinha que provar que ela tinha uma concentração tão forte que não seria influenciada durante o período do teste por qualquer intervenção externa. Ele compara até a questão da concentração de um ser humano normal, que leva no máximo 5 minutos, porque os pensamentos e também as interferências externas começam a influenciar. Então, o ser humano normal, ele não consegue manter uma concentração tão grande. E esse teste dela teve a duração de 3 horas. Então, a partir desse momento, ela conquistou esse privilégio de reencarnar e participar nesse processo de acompanhar o grande mestre Jesus aqui na Terra nessa encarnação. Ela também já havia passado, obviamente, em outras eras, por iniciações que possibilitaram ela conseguir passar por esses testes. Ela tinha servido em outros templos elementais em encarnações anteriores. E aí ela vem para o plano material, ela reencarna. E aí como teria sido essa infância de Maria e de Nazaré? Será que foi uma infância como a de outras crianças? Obviamente que não. O livro conta que, aos 3 anos de idade, Maria ela foi levada pela mãe Ana e pelo pai Joaquim ao templo de Luxor, lá no Egito, porque os pais dela faziam parte da Grande Fraternidade Branca e também da comunidade essênica. E o treinamento dela já tinha que começar a partir dessa tenra idade. E aos 3 anos, enquanto outras crianças brincavam, Maria já começava a aprender sobre as leis e sobre as escrituras sagradas. Aos 5 anos de idade, ela começa a fazer transcrições dessas escrituras. E ela tem que fazer essas transcrições sem perder a concentração, enquanto outras crianças brincam do lado de fora. Ela não podia permitir que o barulho dos risos, das brincadeiras que aconteciam do lado externo atrapalhasse a sua tarefa, a sua atividade. E nem poderia se distrair também com a paisagem. Ela vai passar
por várias iniciações e vários testes que, de acordo com o livro, ela conta que foram extremamente severos e que, se ela pudesse, evitaria que outros passassem por um treinamento tão intenso como o que ela teve que ser submetida para conseguir cumprir a sua missão. Mas tudo isso era necessário por conta de eventos futuros que ela teria que enfrentar. E Maria segue na sua infância, sua juventude, e cresce com graça e beleza, servindo inclusive a deusa Vasta. E quando ela atinge essa idade de mocidade, de juventude, ela já pode se retirar do templo. Ela se retira do templo, e a partir do momento que ela se retira do templo, muitas experiências que ela vivenciou durante as suas iniciações e os seus treinamentos, inclusive o contato que ela tinha direto com os anjos e com mestres no campo espiritual, começam a ficar distante das suas lembranças, porque ela precisava vivenciar a experiência humana efetivamente. E aí, a partir desse momento, ela vai ser dada em casamento a José. Por que José foi o escolhido para desposar aquela que seria a mãe do Cristo? José, ele foi escolhido pelo vasto conhecimento que ele possuía sobre as leis e sobre o campo espiritual. Além disso, ele já tinha evoluído bastante espiritualmente. Sem falar no fato de que o livro descreve como digno, como forte. E aí eles vão estabelecer essa relação e esse casamento. O próprio José, ele vai ser responsável pela instrução de Maria também. Após as bodas, ambos precisam manter a concentração e o pensamento firmado na figura divina e na figura do Cristo, para que eles possam efetivamente cumprir a sua missão. E, para além de cumprir a sua missão, auxiliar também aquele que estava por vir a cumprir a missão que havia sido designada. Pensem que, nesse momento, ambos estão em condições humanas. Se nós que servimos hoje na seara da luz, nós percebemos muitas vezes assédio, imagine eles, o que não deve ter sofrido durante esse período em termos de assédio, de cerco. Mas mesmo assim eles se mantiveram firmes. Como eles fizeram isso? Mantendo o pensamento forte, voltado para o grande objetivo da sua estadia aqui, mantendo e estabelecendo essa relação íntima com o Todo-Poderoso. Maria, o livro conta que ela se mantinha em oração constante. E, além disso, todas as tarefas, tudo o que lhe era dado para fazer, ela sempre fazia com amor. E fazia, para além do amor, com a consciência de que todas aquelas tarefas, mesmo as tarefas cotidianas, lhe eram concedidas fazer e lhe era possível realizá-las pela graça de Deus, pela graça do grande arquiteto do universo que permitiu que ela tivesse essa vida. Por isso ela não resmungava, por isso ela não reclamava. Após as bodas, após o casamento, eles tiveram filhos e filhas. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais
do primogênito. Quando Maria ela foi escolhida no plano astral, ela fez 2 pedidos. O primeiro era que o anúncio fosse fornecido pelo anjo Gabriel a ela, do nascimento de Cristo. E o segundo foi que ela tivesse a plena ciência da missão que ela iria realizar aqui na Terra. E isso foi concedido a ela. E o anúncio, conforme solicitado, foi feito pelo anjo Gabriel, que se aproximou dela, saudando-a. Ave Maria, cheia de graça. Um ponto interessante que o livro toca é que Maria, ela precisava estar sintonizada com a espiritualidade maior para conseguir ouvir a voz angélica lhe dando esse anúncio. O que nos faz refletir sobre o fato de que, se ela não estivesse tão conectada, se ela não tivesse se mantido sempre em prece e em oração, com um pensamento forte ligado ao Criador, em obediência às leis, ela talvez não tivesse tido acesso a esse anúncio. No anúncio, o anjo Gabriel instrui ela a comentar apenas com a prima, Ana, e com o marido José. Ninguém mais deveria saber até então da vinda do Messias. Obviamente que Maria, além de Jesus, ela teve outros filhos. A própria Bíblia, ela traz esse assunto, o que gera, muitas vezes, algumas discordâncias ou debates, como se isso inviabilizasse o papel e a missão que ela veio cumprir aqui, ou que diminuísse a sua pureza, a sua castidade e a sua devoção ao grande arquiteto do universo, assim como ao próprio Mestre Jesus, que foi gerado por ela. Essa questão, ela é confirmada pelo fato, por exemplo, do Cristo ser denominado de primogênito e não unigênito. São transcrições que tem no Evangelho que fala diretamente de que Jesus estava com os seus irmãos, Tiago, José, dentre outros. Falava também, alguns trechos falam também que Maria e José tiveram filhos e filhas. E isso não é nenhum demérito ou algo que seja depreciado, como muitas vezes acontece, a questionar Maria como sendo a virgem que deu a luz ao Mestre Jesus, que deu a luz ao Messias. Visto que ela casou com José, era completamente normal que eles viessem a ter outros filhos, uma vez que o pecado, o conceito de pecado que é utilizado para a relação sexual não se aplicaria em vista do casamento de ambos. O nascimento de Jesus é um momento de reflexão profunda que devemos sempre fazer, principalmente acerca de todas as dificuldades que foram enfrentadas pelo casal, mas principalmente pela gestante. Imagine uma mulher grávida ter que se submeter a uma viagem devido a um censo que foi instituído naquele período e se deslocar no fim da sua gestação para uma cidade onde ela não vai encontrar hospedagem e ela tem que aceitar efetivamente se hospedar em um estábulo. Com condições precárias, ela vai dar à luz ao Messias. Quantas vezes nós reclamamos das condições em que nós vivemos? Quantas vezes nós lamentamos pelas condições que estamos enfrentando? E aquela que gerou e deu à luz ao Messias, e o próprio Messias vai nascer em um estábulo.
vai nascer em uma manjedoura, com o mínimo de condições possíveis, cercando a eles. Esse nascimento, ele vai gerar a visita de 3 reis magos, que, na verdade, eram também membros da sociedade essênia. Eram sacerdotes e astrólogos, e também guardiões desse segredo. Por quê? Porque esse nascimento ele teve que ser guardado a 7 chaves para proteger o enviado. Mesmo assim, vai chegar ao conhecimento de Herodes sobre o nascimento desse que viria a ser o rei dos reis. E isso vai desencadear o que fica conhecido como o massacre dos inocentes. Esse massacre dos inocentes vai envolver todas as crianças daquela região que tinha de 2 anos para baixo. Todos serão massacrados para evitar que o rei dos reis crescesse, porque eles acreditavam que Jesus iria reinar efetivamente nesse plano material, que na verdade nunca foi o objetivo. Então, na ignorância, Herodes vai e comete essa atrocidade. Atrocidade essa que, obviamente, não vai passar despercebido a Virgem Maria ou ao Mestre Jesus. Ambos, após esse massacre, ficam comprometidos lá na frente, após as suas ascensões, a resgatar e a cuidar desses que foram vitimados. É um compromisso que eles firmam após a sua ascensão. Mas Maria, ela não pode permanecer em Nazaré. Ela precisava proteger essa criança. E antes que acontecesse o massacre, ela, assim como José, como se mantém ainda receptivo e conectados à espiritualidade maior, eles também são avisados para que Jesus não esteja dentre esses massacrados. Então, o que é que eles fazem? Eles fogem para o Egito. Imagine uma mulher que deu à luz há pouco tempo ter que se submeter novamente a uma outra viagem. Imagine o risco que esse recém-nascido ele sofre, visto que nesse período as viagens eram extremamente perigosas. Mas mesmo assim, eles enfrentam todos esses obstáculos, resignados efetivamente com a sua missão, e seguem para o Egito a fim de proteger o Messias. Maria e José, eles tinham uma obrigação não só de dar à luz e manter a segurança do Cristo, mas também de educá-lo. Nesse período, assim como no nosso também, o mundo estava mergulhado em corrupção, em doenças, em violência, em leis que não eram justas. E Maria e José tinham que auxiliar o seu filho para que ele crescesse dentro das leis. E a maior arma que eles usaram, em primeiro lugar, foi o próprio exemplo que eles davam a esse filho, além do amor incondicional. Essa era a maior proteção que Jesus contava durante esse processo. A educação de Jesus, Maria vai ter um papel fundamental, principalmente nos períodos iniciais, até porque quando ele atinge a juventude, ele passa a ser instruído também no templo de Luxor,
e depois vai para a Índia durante um período. Mas na sua fase inicial é com a mãe que ele aprende, por exemplo, que toda essa condição que existe no planeta, que existe no mundo em que ele está habitando, não passa de uma ilusão. Tudo isso não é concreto e real. É a partir desse momento, aí dessa tenra idade, que Maria já instrui e orienta o seu filho a se conectar com o seu eu superior, com o seu eu efetivo. É a partir desse instante que ela ensina ele a se conectar com a superioridade espiritual maior, com o grande arquiteto do universo, por meio da oração e da prece. É a partir desse instante que eles vão ensinar ao filho, quando esse chega a eles com algum problema, a ter resignação, a ter uma concentração voltada para o seu objetivo. Um treinamento inicial já para o despertar da sua consciência crística, que vai ser fundamental para o que ele vai enfrentar no templo de Luxor, onde ela não vai poder participar efetivamente das suas iniciações, mas isso não impede que ela o acompanhe até o templo. Depois de certa idade, ela volta, inclusive, a ter o seu treinamento no templo de Luxor, porque vem se aproximando cada vez mais à medida que Jesus vai crescendo, o momento efetivo pelo qual todos eles têm se preparado. Além de mãe, Maria, ela vai ser também discípula do próprio filho. Inclusive, tem alguns trechos nos quais o próprio Jesus a repreende, como, por exemplo, quando ela solicita que ele faça o que fica conhecido como sendo seu primeiro milagre, que foi transformar a água em vinho no casamento. Mas, ainda assim, ela se mantém conectada com o filho, ela recebe instruções e orientações dele, e em momento algum, durante a trajetória do Cristo, que é iniciada aos seus 30 anos de idade, Maria, como mãe, que já está viúva, se afasta do filho em termos de oração ou de pedido de proteção. Ela continua mantendo a egrégora familiar. Ela mantém o pensamento condicionado, porque ela sabe que esse vai ser um suporte maior para esse filho que ela gerou. E, enfim, chega a grande prova. A prova em que eu acredito que nenhuma mulher que já foi mãe suportaria como ela teve que suportar, com a placidez que ela teve que suportar. Mesmo em meio a seu sofrimento, vendo o suplício do próprio filho, ela se distanciou da fé, ela deixou de pedir por aqueles que eram os seus algozes. No livro conta que ela manteve uma atitude voltada para o Cristo, com um pensamento forte e manter principalmente sobre ele o fogo da ressurreição. Mesmo em meio a todas aquelas pessoas à sua volta que celebravam, comemoravam o suplício do seu filho, ela esmoreceu. Ainda assim, ela permaneceu forte. Durante o suplício, à medida que se aproximava o ápice,
ela foi amparada efetivamente pela espiritualidade, porque a dor ela se tornou extrema. E aí a própria Vesta, o arcanjo Gabriel e outros seres angélicos e mais elevados cercaram a ela para que ela suportasse. E o próprio filho, nesse momento de agonia, no ato da sua crucificação, ele vai pedir ao seu apóstolo que tome conta dela, que cuide da sua mãe. O livro conta que quando a cruz ela foi levantada, a própria Maria, assim como João, eles manipularam uma energia com a finalidade de manter a gravidade a fim de não comprometer o corpo do Cristo, para que nenhum osso fosse quebrado. Imagine uma mãe, no ápice da sua dor, e ainda conseguir racionalizar. O livro conta também que ela já sabia o que ia acontecer um dia antes. E ela havia entregado aos apóstolos e aos discípulos a última túnica que ela tinha tecido para o seu filho. Assim como também os presentes dos 3 reis magos, que era sândalo, óleo, mirra, incenso, para que o corpo do seu filho amado fosse preparado. Ela não ficou nos preparativos do corpo. Ela se retirou após terem descido à cruz juntamente com o corpo do Cristo. E o que Maria foi fazer? Ela se recolheu mais uma vez. Se recolheu em prece durante dia e noite, focada efetivamente na energia da ressuscitação, da ressurreição do seu filho. Maria não duvidou um segundo sequer. E a sua fé, a sua concentração, a sua disciplina e o seu comprometimento com a sua missão teve como resultado novamente a visita do arcanjo Gabriel, que a saudou mais uma vez. Ave Maria, cheia de graça. Seu filho é vitorioso. A sepultura está aberta. No livro conta que, nesse momento, o local que ela estava se encheu de luz e foi impregnado com o cheiro de lírio, e ela caiu de joelhos. E dela se aproximou o filho, que havia ressuscitado. O livro conta que ela tentou beijar a aba da sua veste, mas ele não permitiu. E fez com que a mãe se erguesse. E a ela perguntou se desejava permanecer aqui e ajudar no processo da consolidação do cristianismo, ou se ela queria ascender com ele. E ela, abnegada como sempre, quis permanecer. E assim ela o fez. O livro relata que Maria, ela a partir daí vai ter um papel fundamental na disseminação da história de vida do Cristo, que ela contava a história da vida dele desde o nascimento até a sua morte, a todos que quisessem ouvir. Ou seja, ela se tornou multiplicadora a partir desse momento das boas novas de ressurreição, de que a morte,
na verdade, não é o fim, e sim um novo começo. Ela participou também do processo que vai dar origem ao cristianismo inicial. O livro conta que ela fazia várias viagens com os discípulos e apóstolos remanescentes do Cristo aqui na Terra, com o objetivo de divulgar essas boas novas. Até que chegou o dia que ela decidiu ascender. E hoje a Virgem Mãe Maria Santíssima, que foi recebida após a sua ascensão pelo seu marido José e pelo seu filho Jesus, coordena uma grande equipe espiritual de trabalhadores que auxiliam a todos que necessitam e que clamam por ela aqui na Terra. Gratidão a todos. Obrigado, Roseli, pela bela explanação, como sempre. Eu vou agora fazer o encerramento dessa parte do trabalho e, em seguida, a gente volta com as perguntas que foram feitas sobre o assunto. Então, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao Criador, dizendo-lhe: nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. E assim, em nome de Deus Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Servidista do Trevo Sagrado, subordinada ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco. Agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e a nossos guias protetores pela assistência que nos concederam e que vão continuar conosco até o final. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Muito bem, vamos então agora